Bora, vamos lá. Tô tentando gravar pela segunda vez esse vídeo. Se não for agora, você não vai ver no ar. Fechou? Primeiro, vamos lá. Você que tá aí desse lado, esse vídeo nada mais é do que para deixar uma demonstração clara do que você não pode fazer empreendendo ou o que você deve fazer para alcançar sucesso empreendendo. Principalmente sendo novo. Tenho 22 anos de idade hoje. Completei 22 faz uma semaninha, basicamente. Então acho que vai fazer muito sentido conexão quem tá aí do outro lado. Fechou? Primeiro, se eu entender muito mais a base de crença e fato lógico que tem na minha cabeça. E segundo, nós vamos poder trocar uma ideia um pouco melhor. Nós estamos nesse ambiente aqui do escritório da empresa, nessa área de marketing aqui agora. A companhia está toda para o outro lado. Aqui tem umas placas de faturamento, porém não vai ser nada sobre vínculo técnico, sobre vender no e-commerce, marketplace, algo do tipo. Eu quero bater um papo reto com você que está desse lado sobre realmente empreender, principalmente para você que é novo ou está começando agora ou ainda não deu o primeiro passo, pense em dar, ou já deu, mas sente que tem apenas um negócio, você é um vendedor, você não é um empreendedor ainda, ou você acha que você é um microempreendedor, não é um empresário. Vou tirar isso da sua cabeça hoje. Primeiro ponto, acho que tem um ponto principal que começa com tudo que a minha cabeça gera. Tem uma diferença muito grande de fato versus crença. Eu quero te explicar exatamente como isso funciona na minha cabeça. Exatamente. Eu não tô falando sobre ponto de vista, tá? Tô falando sobre crença. Primeiro, quando eu era muito novinho, eu entendi que eu tinha uma parada chamada hiperfoco. Eu comecei a, literalmente, ter hiperfoco em vários bagulhos. Ao ponto que quando eu comecei a jogar CS, quando eu tinha uns 10, 11 anos de idade, eu fiquei jogando tanto tempo CS, GTA V, assim que lançou, quando eu ganhei meu Xbox novo, que eu fiquei 2 meses da minha férias inteira sentado jogando, me deu inflamação nessa parte aqui que vocês já sabem qual que é. Eu tive muito problema. De tanto que eu era focado e louco, obstinado por algo. Então, quando eu entendi que eu tinha um pouco desse lado, eu fui começar a estudar algumas coisas que fariam muito sentido pra mim. Hoje, como eu entendo o fato versus crença, tá? Primeiro ponto. O que é crença, Gabriel? Crença, pra mim, é tudo aquilo que você acredita. Aí, vamos lá. Tem a crença da maneira bíblica, basicamente. Tem a crença da maneira física quântica. E tem a crença da maneira, vamos colocar aí, tipo psicologia, tudo bem? Pra mim, todas essas são muito bem-vindas. Vou te falar como que eu penso sobre cada uma delas. Primeiro, sobre a parte bíblica ali. Crença nada mais é do que a maneira que você consegue acreditar em algo, sabendo que aquilo é algo que basicamente já é seu, já te pertence. Então, quando você tem uma crença sobre algo, você traz aquilo para o lado espiritual. Aquilo faz parte da sua alma. A crença, de fato, é entrega. Isso é crença. Então, quando você tem uma crença em Cristo, ou dali para frente você começa a crer em Cristo, você está entregue até a alma para aquilo. Crença na física quântica é basicamente como eu entendo, tá? Que pensamento gera sentimento e sentimento gera ação. Então, se eu tenho uma crença negativa sobre dinheiro, toda vez que eu penso sobre dinheiro, eu tenho um pensamento negativo sobre dinheiro, um sentimento negativo sobre dinheiro, então eu vou ter atos negativos sobre dinheiro. E agora, a maneira da psicologia. Ela fala muito que crença tem a ver com a sua identidade. A sua identidade vem de acordo com os seus hábitos e, simultaneamente, de acordo com tudo aquilo que você gera de fato. Aí eu vou te falar como que eu penso sobre isso. Primeiro, eu vim de uma família humilde financeiramente, mas eu comecei bem cedo a trabalhar com meu pai. Quando eu trabalhava com meu pai na obra, eu lembro até hoje, tá? O meu pai uma vez ele levou pra uma obra que era lá em Alphaville, no bloco 1, mas entrou na obra, voltando da obra, o pai falou assim, ou você vai voltar dessa obra puto e revoltado com o pai, ou você vai voltar dessa obra puto e revoltado com você. E por que ele falou isso? É claro que eu nunca vou ficar puto e revoltado com meu pai, principalmente entendendo tudo que ele fez de melhor por mim, porém, ali meu pai mostrou pra mim um fato diferente, que eu nunca tinha visto, pô. Eu entrei em casas que eu nunca tinha visto, eu convivi com pessoas durante 1, 2 semanas de obra, que eram os donos da obra, o proprietário, o arquiteto, o engenheiro, que eu nunca tinha visto na minha ambiência, e principalmente eu vi que aquilo era possível e viável. A casa que eu tava trabalhando especificamente era de um cara, ele tava galgando na vida e crescendo muito. Ele foi pra Alphaville, assim, no auge de Alphaville. Eu tô falando de 2017, 2016. Acho que até menos, tá? Então esse cara tava basicamente hypando na vida dele, crescendo na vida dele, e ele tava lá em Alphaville. Legal? Então ele não era um rico, milionário, herdeiro. Trocando ideia com esse cara, ele falou pra mim, pô, você pode começar a estudar, babá, bibibi, me deu livros como Pai Rico, Pai Pobre. Ali gerou um fato novo. Perfeito? Guarda isso, gerou um fato. E do outro lado tem uma coisa chamada crença. Tudo bem? Eu voltei com uma crença diferente. Primeira crença que eu tive ali foi uma revolta, como o pai falou. Eu cheguei em casa, fiquei puto, porque em casa não tinha internet.
fiquei puto que a minha casa era daquela maneira comparada à casa de Alphaville, ou o que seja, e eu trouxe uma pequena revolta pra mim. Mas depois isso se demonstrou de outra maneira na minha vida. Eu não entendi o que era crença ainda, mas eu gerei uma crença nova ali. Eu acreditei que aquilo era possível. Aquele cara falou de um livro pra mim chamado Pai Rico, Pai Pobre. Parece que é, acabei de ir na padaria, parece que é loucura, mas é real. É Deus vai conectando os pontos, quando você vai perceber já tá longe demais. Aquele livro chamado Pai Rico, Pai Pobre me demonstrou, basicamente, que tem uma frase lá chamada assim: você precisa ter 3 características para poder crescer. Aí ele quebrou uma outra crença em mim. Eu tinha uma crença muito enraizada que eu era burro. Ou que eu era burro, ou que eu era uma pessoa mal na escola, ou tudo isso que eu já tinha no meu ambiente. Porque mesmo sendo muito inteligente para a época, eu era realmente bem inteligente pelo que os professores falavam, né? Eu era, acho que, se não me engano, eu era o 8º, era o 7º melhor aluno da escola inteira naquela época. Porém, eu era muito hiperativo, mano. Então, eu terminava primeiro que todo mundo, sentava na frente da professora pra não encher o saco da professora, pra entregar tudo, entender o que ela tava falando de forma didática, ou perguntar pra ela, pra eu poder ir pro corredor, brincar, zoar, arrastar com meus amigos, porque eu queria farra, tá ligado? A real é essa. Então, quando eu voltei, li aquele livro, ele mostrou pra mim que eu poderia aprender, desaprender e reaprender. E não tinha problema algum em reaprender. Porém, o seu ego e falta de humildade não deixava você fazer isso. E muitos empreendedores, quando aprendem algo, aquilo vira um fato tão claro para ele, uma crença tão enraizada, que ele não tem a arte de poder reaprender. Eu entendi como reaprender. Então, claro, depois dali eu comecei a usar meu hiperfoco, que eu falei para vocês, para outras coisas. Então, eu comecei a estudar física quântica, comecei a estudar muito sobre a história da Bíblia, me tornei cristão. Simultâneo a isso, eu comecei a fazer terapia, fiz 4 anos de terapia. Então, comecei a entender crença de várias formas diferentes. Porém, para mim, a principal é que tudo se conecta. Para mim, realmente, crença é algo totalmente almático, como a Bíblia fala. Para mim, crença é algo que você pensa, e da maneira que você pensa é a maneira que você sente, e da maneira que você sente é a maneira que você entrega. E crença é tudo aquilo que você se enxerga como identidade ao ponto que você cria hábitos de maneira singular, de maneira comum, clara, objetiva, que gera fatos na sua vida. Então, dessa maneira eu entendi a diferença de fato versus crenças. Então, o que você deve fazer? Você está empreendendo agora. Se coloque em lugares onde que vai ter fatos diferentes, como eu tive lá em Alphaville, quando fui lá com o pai na obra, onde que nesses fatos diferentes você vai poder aprender, entender e consumir outro tipo de ambiência, outro tipo de fato, outro tipo de entrega para sua vida. E dessa maneira você vai poder ter a oportunidade de gerar uma nova crença. Sem isso, mano, vou ser bem sério, vai ficar muito difícil para você, mano. Quando eu digo muito, é muito. Eu não sei nem distinguir quantas vezes eu passo por problemas onde que o que eu tento proteger na minha mente não é aquele pesadelo, aquele problema que está acontecendo. Eu tento proteger o meu drive mental para que aquilo que é negativo não se torne pertencimento na minha cabeça, não me gere sentimento de pertencimento, porque senão as minhas ações vai ser sobre aquela dor, vai ser sobre aquele fato, sendo que aquilo não me pertence, mano. Entendeu? Então o primeiro ponto é fato versus crença. Segundo, que eu acho assim, hiper, mega importante. Eu preciso que você entenda o seguinte. Além de fato versus crença, você precisa ter uma característica padrão para poder empreender, que sem ela você não vai conseguir crescer. Primeiro ponto. Você vai ter que entender, já sabendo de fato versus crença, que seus pais não se igualam ao que você vai construir, porque não tem pertencimento. O que eles construíram foi o melhor que eles poderiam ter feito, de acordo com todas as possibilidades deles, para o seu momento atual de vida. Eles entregaram o melhor para você, eu te garanto isso. Mas daqui para frente, quem precisa entregar o novo, gerar o novo, fazer o novo, é você, meu irmão. Não tem essa. Agora, Gabriel, meu pai chegou até aqui. Meu pai já é muito grande na vida financeiramente. Não pode chegar até aqui? Claro que pode. O que te pertence é você quem cria. É você quem gera. Agora, Gabriel, meu pai chegou até aqui. Minha mãe chegou até aqui. Eu não posso chegar até aqui? Claro que pode. Mas você tem que entender a diferença de pertencimento na sua vida para que isso aconteça. Aí vamos lá. Vou te explicar como isso passou pela minha cabeça e como que eu adquiri isso daí. A primeira característica foi eu consegui entender de maneira clara e objetiva o que faz diferenciar as pessoas que têm muito resultado e pouco resultado. Primeiro, não existe palavras como não posso, não consigo, não quero, não vou. Isso não existe, pô. Não existe. Coloca isso cravado na sua mente. Segundo, carga horária de trabalho
é o piso para você querer crescer. Não adianta você empreender falando, pô, eu vou começar a empreender amanhã, eu vou trabalhar menos. Irmão, realmente você vai trabalhar menos daqui a uns 20 anos. Se tudo der muito, 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 muito certo. Mas você vai ter a possibilidade de poder algum dia olhar para trás, sabendo que daqui a 20 anos você construiu tudo aquilo que te edifica como pessoa. E principalmente, honrou a vida de todo mundo que você ama. Que pra gente como homem, acho que é o que traz felicidade, a hombridade nesse ponto. Então, a falsa crença de, pô, eu vou empreender, mas eu vou empreender trabalhando razoável. Eu vou empreender, mas eu vou empreender trabalhando até onde eu quero, como eu quero. Isso não existe, meu irmão. Você quer ir para esse caminho? É melhor você nem dar o primeiro passo. Você vai ter que entregar tudo. A sua empresa é seu primeiro casamento. A sua empresa é a pessoa mais importante da sua família. A sua empresa é tudo aquilo que edifica o que você vai construir no seu futuro prévio e principalmente quem você é no presente atual. Porém, a sua empresa tem que ser totalmente desapegada, assim como você tem que ser com aqueles com que você deixou que não tem pertencimento para trás. Eu vou te explicar isso daí. Para você entender de maneira simples, tá? Pensa que a sua família não construiu algo que você está querendo construir, que você desenhou, que você planejou. Então eles vão sempre te julgar e apontar o dedo. Eu tô te falando que sou a melhor pessoa do mundo para falar isso. Eu parei de estudar na 8ª série. Quando eu larguei a escola, eu tinha 7 colaboradores. E depois de 1 ano, eu quebrei e fiquei devendo 250 mil negativo no banco. Com 16 para 17 anos de idade. Eu sou a melhor pessoa para te falar isso. Escuta o que eu tô te falando. Mas aí, quando tudo der certo, quando tudo começar a parecer que vai prosperar, vai para frente, tá gerando resultado, tá gerando retorno, você vira a melhor pessoa do mundo da noite pro dia. Eu tenho um problema até hoje, tava até trocando ideia com os moleques aí esses dias, que tem muita parada que eu falo e que eu faço, que é totalmente lógico pro meu contexto atual, mas por conviver tanto tempo com pessoas que não estavam no meu contexto, eu falo, faz sentido? Mas por que eu tô perguntando se faz sentido? É claro que faz sentido, porra. Mas na minha cabeça, aquela conta não fecha. Então eu tenho que jogar aquilo pra fora pra ter um ponto afirmativo pra poder seguir. Mesmo depois de tudo que a gente tá construindo em conjunto. Deu pra entender? Então, a primeira parte é, você vai gerar o novo, certo? Você planejou, desenhou. Porém, se der errado, não tem problema nenhum. Você só aprendeu com isso. Se você não tiver esse drive mental implementado na sua cabeça, você só tende a perder empreender. Nem começa, pô. Porque senão amanhã, Gabriel, então você colocou a sua empresa na frente do seu casamento, da sua família, de todas as suas prioridades, significa quem você é, o que você faz. Mas agora então, se eu quebrar, ferrou, acabou minha vida. Muito pelo contrário, meu irmão. Muito pelo contrário. O primeiro sentimento é desapego. Se você quebrar amanhã, entenda, 98% dos empresários já quebraram. 99% das empresas quebram em menos de 5 anos. É muito importante que a sua empresa, então, passe por esse processo. Sabe o que isso quer dizer? Significa que ou essa empresa, no modelo de negócio, ou você como empreendedor não gerou adequação para aquele momento. Ponto. Simples. Ah, Gabriel, quer dizer que eu sou um mau empresário, não vou crescer? Muito pelo contrário. O dono do KFC lançou o projeto com 57 anos de idade e ficou até os 75 multibilionário em dólar. Depois de quase 40 anos empreendendo. 40 anos errando, até abrir uma parada de frango frito na garagem da casa dele para poder bombar, pô. Então, assim, não existe você acreditar que você amanhã fracassar, porque quem fracassa, quem desiste, você perdeu tudo. Então, exemplo, a minha cabeça é o seguinte, tá? Hoje eu tenho vários familiares que podem até estar assistindo esse vídeo aqui, pode ver e falar, caramba, pô, o Gabriel construiu algo grande, o Gabriel teve 70 e poucos colaboradores, ou assim por diante. Meu irmão, eu tô cagando pra todo mundo sobre a parte profissional. Cagando. Vocês não estão entendendo o quanto. Vou te dar um exemplo, se amanhã eu quebrar, perder tudo, negativar, eu sei que o que eu construí até hoje é pra mim poder voltar pra casa da minha mãe, ou bater na casa da avó, tomar um copo de café com leite e dar risada com elas. Sem falar de dinheiro, como eu faço até hoje. Por quê? São pessoas que não vão me crucificar por isso. Da mesma maneira, se eu virasse amanhã um nóia, eu ia voltar para a porta da casa da minha mãe e da minha avó, então seriam pessoas que iriam abrir a porta para mim com um sorriso no rosto. Agora, eu vou pensar no Juninho, que estudou comigo na 6ª série, que tá pensando, nossa, olha lá, meu, tá cheio de funcionários, se quebrar amanhã, eu tô nem aí pro Juninho, caguei. Juninho, eu caguei pra você, irmão. Você nem quer o Juninho, mas caguei. Tô nem aí. Então o primeiro ponto é, não existe fracasso. Você tem oportunidade de aprender se o modelo de negócio não é adquirido para você como empreendedor, ou entender se você como empreendedor não faz fit com essa atração para esse momento atual do modelo de negócio. Tem modelo de negócio que funciona no momento A, tem outros que não. Exemplo,
eu fosse abrir um banco digital agora, eu não faria FIT, pô. A Nubank já passou a onda faz tempo, gateway de pagamento faz tempo. Então eu tô te dando uma exemplificação clara para você entender que, primeiro, tempo, momento de crescimento e escalabilidade do mercado, vinculado ao modelo de negócio. É o que faz FIT para você como empreendedor alavancar, perfeito? E último ponto é exatamente entrando sobre isso. Pessoal, eu vejo muitos empresários, empreendedores que não são realmente empresários, que não são realmente empreendedores e não conseguem gerar o que eles acreditam como crença que deveriam gerar para a vida deles. Vou te dar um exemplo X, tá? Eu já conheci alguns moleques, ou muitos, que são vendedores. Pô. O cara vende peptídeo no status do WhatsApp, vende, sei lá, perfume importado. O cara faz 10, 20, 30, 40, 50 pau por mês, todo mês, mas não tem um negócio de fato. O que é um negócio? O negócio é que tem começo, meio e fim, corpo estruturado, que roda sem você, com processos claros e definidos. Então tem uma estrutura de RH, financeira, comercial, tem uma estrutura de pré-venda, pós-venda, tem carteira de clientes com LTV, para poder gerar realmente uma escala dentro do seu negócio. Agora, se você tem um produto, vende esse produto, você não tem negócio. É exatamente o que eu quero falar para vocês agora. Modelo de negócio é rei. Se vocês não entenderem que modelo de negócio é rei, vocês vão fracassar dentro da carreira empreendedora de vocês. Entenda o seguinte, vou te dar um exemplo X, tá? Eu gosto de trabalhar com produtos que eu consigo agregar, além do produto no formato commodity, conseguir agregar marca no produto. Vou te dar um exemplo bem claro, tá? Você tá vendo esse vídeo agora porque eu agreguei marca pra minha imagem. Você tá vendo esse vídeo porque você de alguma maneira se conecta comigo. Você pode ser um louco igual eu ou não, mas você se conecta comigo, perfeito? Agora, produto commodity é um produto que todo mundo tem, não importa a marca, e é totalmente mensurável por preço. Então, pô, quero lavar minha roupa, vou bater na lavanderia mais próxima, pode ser uma lavagem por 10, uma lavagem por 9,50. Pô, tô falando de 9,50 porque a outra não muda nada no formato entregável. Agora não, agora eu vou na lavanderia Master Blaster Plus, porque lá, quem lava lá são as mesmas roupas do Cristiano Ronaldo. As roupas já saem passadas dentro da sua casa, entregue pela mulher que cobra X serviço a mais para poder fazer essa experiência para você. Essa lavanderia e bababá, bibibi, bababá, agrega valor no produto, margem no produto e pontos diferenciais. Commodity, jogo de preço. Construção de marca, modelo de negócio rei. É como eu gosto de trabalhar. Então, antes de você começar pô, Gabriel, eu quero começar a empreender amanhã, eu já estou empreendendo no modelo de negócio X. O que eu gosto de fazer, mano? Nesse modelo de negócio, olha para os maiores do mercado. Os maiores. Você vai calcular gasto energético, e energia é o principal gasto. Você vai calcular tempo, você vai calcular custo financeiro, não só de investimento, mas como de break-even da operação. Pô, pode ser que o negócio de abrir petrolífera dá muito dinheiro, petróleo é gigante. Mas eu vou ter que gastar quanto para abrir uma petrolífera? $1 trilhão para poder se pagar daqui a 25 anos. Eu não tenho esse dinheiro, pô. Então não adianta. Mas, Gabriel, um modelo de negócio muito bom. Foda! Mas eu não tenho esse dinheiro, pô. Aí entra o último ponto que eu falei agora. Contexto, mano. De acordo com o seu contexto, o que é factível? Aí você olha para o modelo de negócio, traça aderência para ele e gera escalabilidade. Dessa maneira, é a única possibilidade que eu enxergo de você como empreendedor conseguir escalar empreendendo. Primeiro, fato versus crença, já ficou claro o que significa aqui. Segundo, é você não se importar com o pertencimento do que ficaram para trás, seja familiares, amigos, o que seja. E terceiro, você saber olhar e mensurar modelo de negócio. Modelo de negócio é rei. Entenda isso. Já sabendo disso, se inscreve aqui embaixo no canal, vai ter mais vídeos como esse. Se gostou, comenta aqui embaixo. Você vai conhecer um pouco mais da minha cabeça um pouco doida. Eu sei que eu falo um pouquinho rápido, eu vou melhorar um pouquinho esse ponto. Mas é isso, gente. Pra cima, vambora e tamo juntasso. Vambora.